Vou chamar a Danúbia Braga agora. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, fez críticas à proposta de compensar a nova faixa de isenção do imposto de renda com tributação sobre as empresas. Isso aí foi aventado pelo presidente do Congresso, da Câmara, Hugo Mota, e o que a entidade considera grave, né, Danúbia? Conta aí pra gente. Bem-vinda. Exatamente, Evandro. Boa tarde para você, boa tarde a todos. De acordo com a Fiesp, então, nessa nota, ela demonstra essa grande preocupação com essa compensação. E aí coloca na nota como um grave erro. Isso porque desestimularia ali a questão do investimento, né, aqui no Brasil, dessas empresas, também a questão da inovação e a competitividade brasileira. O setor produtivo, eles colocam nessa nota, o setor produtivo brasileiro não pode continuar, então, sendo sobrecarregado com medidas que geram efeitos adversos sobre o desenvolvimento, então, desse setor. A Fiesp ainda conclui essa nota dizendo que confia, então, no relator do projeto da isenção do imposto de renda, Arthur Lira, com equilíbrio fiscal e também com responsabilidade técnica e a atenção aos impactos reais e medidas sobre o setor produtivo. Então, acreditam que a melhor decisão vai ser tomada, mas colocam ali como um grave erro caso tenha esse aumento da carga tributária, principalmente sobre os setores, então, pensando ali em bancos e também em empresas. Por isso, essa nota demonstrando essa grande preocupação em torno dessa compensação da isenção do imposto de renda para salários até R$5.000, Evandro. Ô Danúbia, eu vou aproveitar que você está aqui e que a nossa Tarja já deu o spoiler anteriormente, porque a gente está falando de uma super quarta. Decisões aqui sobre taxa básica de juros e nos Estados Unidos. O que esperar daqui, no caso, hein? E fale um pouquinho sobre ambas as decisões, Danúbia. Olha, Evandro, para essa super quarta, uma expectativa de aumento de 0,5 ponto percentual, então, elevando aí, chegando a 14,75%. Essa é a expectativa da maior parte dos especialistas do mercado financeiro, baseado até nas informações do próprio Banco Central, que recentemente disse, né, que subiria, então, a taxa de juros agora no mês de maio. Com esse novo aumento, que tem essa expectativa para anúncio a partir das 18 horas, a taxa Selic, então, deve atingir o maior patamar desde 2006, no primeiro mandato, então, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Naquele momento, os juros estavam em 15,25% ao ano. Então, na última reunião, né, do Copom, a taxa de juros foi elevada em 1 ponto percentual, mas os diretores sinalizaram que o próximo aumento não seria tão alto, seria mais brando. Quando a gente fala de Estados Unidos, o Federal Reserve, então, manteve a taxa de juros estabilizada em torno de 4,5%. Então, de acordo ainda com as informações, disse que os riscos de aumento de inflação em torno do desemprego cresceram, mas manteve, então, em torno de 4,5%. Volto com você, Van. Valeu, Danúbia. Um abraço para você. Alangani, como o Copom já havia sinalizado na ata anterior, mantém-se a aceleração, mas num volume menor se compararmos com as últimas decisões, que trouxeram 1% em relação à taxa Selic, agora seria ali 0,5%. Mas de que maneira que isso ainda simboliza que a confiança não está estabelecida? Bom, primeiro você pontuou muito bem. É uma alta em menor magnitude, mas não deixa de ser uma elevação da taxa. Estava 100 por hora, agora está 50 por hora. Exatamente. Mas continua acelerando. Mas continua acelerando. Não está dando ré. Está dando ré. E aí, a pergunta relevante, Evandro, é por que acelera? Porque a inflação corrente gira na casa de 5%, as expectativas de inflação para esse ano na casa de 5,5%, mas principalmente porque a política fiscal ela continua expansionista e aí a taxa de juros tem que subir ainda mais para compensar o afrouxamento fiscal, o excesso de gastos do governo e não só isso. O crédito subsidiado também, uma série de medidas como, por exemplo, a flexibilização para o saque do FGTS, para aquelas pessoas que optaram pelo saque aniversário, agora podem sacar o FGTS, é mais dinheiro na economia. Pega na inflação. O aumento, né, da faixa do Minha Casa Minha Vida para R$12.000, o que significa também um crédito operando abaixo da taxa Selic e a flexibilização do crédito consignado para o setor privado com a garantia do próprio INSS. São todas medidas
que fomentam a inflação. Então, o Banco Central ele tem que trabalhar em dobro de maneira correta para compensar a frouxidão das medidas fiscais e de crédito por parte do governo federal, Evandro Cini. Piperno, te entrega uma bandeja com essa frase, frouxidão das medidas fiscais. Eu vi que quando a Danúbia estava trazendo a possibilidade da decisão do Copom em 0,5, você já fez uma cara de boca amarga. Com o Gani trazendo os argumentos, essa amargura ela foi aumentando na sua face. Ficou bem clara assim para nós que estávamos aqui no estúdio. Por quê, seu Piperno? Conte para mim. Conte para mim. Eu estava lembrando, Evandro, para não ir muito longe, a gente já discutiu tanto isso, para não entrar em muitas divagações teóricas. Por favor, porque o nosso programa está acabando. Pois é, então, exatamente para ser rápido e cortar caminho, uma notícia que eu li ontem, né, sobre uma queda do preço do diesel nas refinarias, porque, afinal de contas, as cotações do petróleo andam despencando por aí. Uhum. Então, a queda do preço do diesel lá para o consumidor final, que vai acontecer daqui a pouco, que esse cara na refinaria vai chegar na bomba em algum momento, pode demorar algumas semanas, mas chega, né? Isso vai fazer com que também alguns custos eles sejam reduzidos, tá? E isso vai, de certa forma, diminuir o impacto inflacionário, porque 2, 3 meses atrás o diesel subiu. Todos nós comentamos aqui, olha, isso vai, de certa forma, alimentar a inflação e tal, né? Porque esse é mais um dos componentes que mostram que, em relação à parte dessa inflação, a ação, o braço desse escândalo que o Copom adota é algo quase que inócuo. O Copom, ele não, veja, aumentar mais ainda a taxa de juros não vai impactar esse movimento, por exemplo, das cotações de petróleo. Isso é um fator que independe desses movimentos que o Copom faz. Só que, em compensação, ele continua penalizando toda a sociedade. Bom, e para a gente não divagar mais muito sobre esse tema, eu preciso trazer outro, que é a crítica que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo está fazendo sobre a possibilidade de, para compensar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, você jogar uma tarifação, um imposto sobre as empresas. E aí a Fiesp diz o seguinte, que o governo quer penalizar mais uma vez quem produz empregos no país. Como é que você avalia, Kriegner? É corretíssima a avaliação da Fiesp nesse sentido. Mais uma vez, o governo cria alguma coisa para que, então, possa colocar daqueles que eles consideram que tem muito, né? Só esquecem de considerar que a maior parte daqueles que são empresários, ou a maior parte das empresas, não são essas grandes empresas que talvez eles tenham em mente quando eles desenham essas políticas. E a gente volta nesse outro ponto, e eu aqui hoje nessa cadeira, aqui representando também o Segré, tem que bater nesse ponto, o equilíbrio fiscal, o ajuste fiscal. Não seria melhor, então, o governo reduzir as suas contas para poder acomodar esse benefício dado àqueles que recebem a menos de R$5.000? É o óbvio a ser feito, né? Por que agora a maior parte vai ter que pagar agora pela menor parte quando a gente tem uma instituição central, que é o Estado, gastando tanto à torto à direita, sem nenhum tipo de controle eficiente, que a gente vê esses escândalos, como a gente falou aqui, com o ralo completamente aberto, tudo escoando esse dinheiro, né? Então, ao invés de olhar para dentro e fazer a lição de casa, já olha para fora, e aquele que gera emprego, aquele que gera recurso, aquele que gera dinheiro, mais uma vez é penalizado. Que difícil é ser empreendedor e gerar riqueza no Brasil hoje. José Maria Trindade, a Fiesp afirma que confia no bom senso do relator Arthur Lira, que até então era presidente da Câmara, para impedir que isso aconteça. Você acha que pode rolar? Pode acontecer sim. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, eu detesto esse nome, imposto de renda. Não é renda, é salário, né? É imposto sobre salários. Transferir essa arrecadação para o empresário, que na verdade não é um empresário, é para o produto, o empresário não paga imposto. Quem paga imposto é quem consome. É uma lenda achar que o empresário paga. Se o empresário pagar imposto, ele quebra. Porque o imposto é maior do que o lucro líquido, né? Então ele tem que transferir. Só que vai ficando difícil de transferir. Chega um ponto que o empresário quebra. Ou então parar de pagar imposto, sonega e depois terá dificuldades e pode até ir para a cadeia, para você ter uma ideia, né? Então, assim, é covardia e uma gestão equivocada do processo, né? É justo atualizar as tabelas de contribuição do imposto de renda
pessoa física, o imposto de trabalho de pessoa física, sim, é preciso atualizar, mas não pode ser assim bruscamente e sem uma previsão. E demais, quem vai levar desvantagem nessa história aí é o município, o Estado, o FPM, o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, vai ficar sem uma fatia importante de arrecadação. Essa base é a maior arrecadação do imposto de salários. Você avalia, Gani? Olha, o que eu vejo é o seguinte, a Fiesp tem toda a razão na crítica que ela fez, porque não adianta você isentar de um lado e compensar com mais imposto do outro, que vai prejudicar a própria sociedade, a própria população, à medida que vai desaquecer a atividade econômica. Agora, o que precisaria fazer? Medidas de contenção de gasto, porque eu não consigo, Evandro, contratar arrecadação. É impossível você contratar arrecadação, porque eu não consigo contratar crescimento econômico. Mas gasto, eu consigo contratar. Vou dar um exemplo. Por que empresa geralmente dá um bônus de final de ano, mas não aumenta o salário permanentemente quando o resultado é melhor? Porque você não consegue garantir que todo ano, né, vai continuar. E aí você aumenta uma despesa permanente e o outro ano você não tem um bom desempenho. Por isso que você precisa de medidas que foquem no corte de gastos, porque medidas de arrecadação dependem do desempenho econômico do país. Arremate, seu Piperno. Não, eu acho que a Fiesp ela tem parcialmente razão, sim, até porque o setor... Parcialmente por quê? Porque o setor produtivo, por exemplo, as indústrias, né? Esse é um setor que, historicamente, vem sendo penalizado. A Fiesp, inclusive, luta para transformar a nova política industrial em um plano, em uma proposta, em um plano de Estado, como é, por exemplo, o Plano Safra. Então, até aí eu acho que ela está correta. Agora, há setores, especialmente os financeiros, que esses realmente têm alguns privilégios tributários. E talvez aí o governo, ou enfim, os deputados, enfim, tenham identificado alguma gordura que possa compensar esse corte tributário para as camadas menos favorecidas. Há privilégio, Gani? Não, não há privilégio. Isso daí é uma falácia, viu, Piperno? Que banco paga imposto para burro. Não, calma aí, eu não estou dizendo que ele não pague. Eu não estou dizendo que ele não paga, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que, por exemplo, um banco não paga o que paga uma indústria. Não, de fato, a indústria é bastante penalizada. O correntista paga imposto, né? Não é o banco que paga, é o correntista. Mas o correntista que paga. De uma maneira geral, o setor financeiro e a indústria tem uma carga tributada uma carga tributável muito elevada no país, né? Eu não acho que... Agora, você tem setores industriais também, Piperno, que tem uma série de subsídios, né? Setor automotivo, por exemplo. Subsídio existe, a gente combate sempre.